Pessoal do terceiro ano, né? Estamos aqui de novo, iniciando mais umas atividades aí sobre compostos orgânicos, né? Venho há alguns dias já trabalhando com vocês. Classificação do carbono, classificação das cadeias de carbono e nomenclatura dos compostos orgânicos. Fiz as três tabelinhas aqui para vocês, de punho próprio, né? Para vocês saberem que é importante quando a gente está construindo conhecimento, fazer, praticar, desenvolver de forma individual, né? São tabelinhas que tu acha lá na internet, pesquisa no Google, tu baixa e imprime, né? E automaticamente tu vai ter em mãos a tabela, as três tabelas no caso. Mas é importante que vocês façam essas tabelinhas de punho próprio, né? Porque é uma oportunidade que tu tem na hora de estar construindo, copiando, fazendo, né? De tu já ir assimilando o conteúdo, né? Haja visto terceirão ano de Enem, né? Então todo mundo tem que se preparar da melhor forma possível, né? E quanto mais tu praticar essas atividades, melhor tu vai ficar, né? Mais forte vai ser o teu conhecimento e automaticamente tu vai ter uma possibilidade maior de concorrer, né, com os melhores e estar entre os melhores. Então fiz as três tabelinhas aqui, né, para vocês verem que o professor trabalha também, né? O conhecimento ele não está pronto, né? Tu tem que buscar, ele não está ali na prateleira onde tu chega e pega e absorve e adquire o conhecimento, ele é construído no dia a dia. Então fiz as três tabelinhas, eu vou explicar uma por uma aqui, provavelmente, né, vocês que estão estudando e se preparando também para o Enem, provavelmente vocês já tenham em mãos essa tabelinha que é importante para que vocês acompanhem o conteúdo. Então vamos uma por uma. A classificação do carbono, ela é em carbono primário, em carbono secundário e carbono terciário e o outro carbono quaternário. O carbono primário é aquele carbono que é ligado diretamente, ó, não importa o número de ligações, se a ligação é simples ou dupla. O que importa é ele estar ligado diretamente a apenas um outro carbono. Então, nesse caso aqui, ó, esse carbono está ligado a apenas esse carbono, diretamente a apenas um carbono, ele é primário. A mesma coisa esse aqui, ele está ligado diretamente a apenas nesse carbono, então ele é um carbono primário. Vejam bem que todos os carbonos da extremidade dos compostos, ó, extremidade, 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 ou seja, todos os carbonos que estiverem na extremidade dos compostos são classificados como carbono primário. O carbono secundário é aquele carbono que está ligado diretamente a outros dois carbonos. Então, esse carbono ele está ligado diretamente nesse carbono, carbono 1, e diretamente nesse carbono, carbono 3. Então, 1 e 3, carbono 1 e carbono 3 formam dois carbonos. Então, ele é um carbono secundário. É o mesmo caso desse daqui, ele está ligado diretamente nesse e nesse, a outros dois carbonos, então ele é um carbono secundário. O carbono terciário é aquele carbono que está ligado diretamente a outros três carbonos. Então vejam bem esse carbono daqui, ele está ligado nesse 1, ligado nesse 2 e ligado nesse carbono 3 carbonos, por isso ele é chamado de carbono terciário. O carbono quaternário é aquele carbono que está ligado a outros 4 carbonos. Eu destaquei ele aqui, ó. Ele está ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos, então ele é o carbono quaternário. Vamos lá então para a classificação das cadeias de carbono. O que a gente fez antes ali? Classificação do carbono dentro das cadeias de carbono. Agora a gente vai para a classificação das cadeias de carbono. Vejam bem, ela é aberta, ela pode ser chamada de aberta ou acíclica. Então, cadeia aberta e acíclica é a mesma coisa, a mesma classificação. Então, ela é aberta ou fechada. A fechada pode ser chamada de cadeia cíclica, ou ainda ela pode ser uma cadeia mista.
A cadeia fechada, ela pode ser aromática ou não aromática. Veja bem aqui o exemplo de aromática. Eu trouxe aqui o ciclohexeno, ou seja, o composto aromático. Então ele vai ter ou aparecer com um anel, né? Ou ele vai aparecer dessa forma com 3 ligações triplas que formam o anel, que a gente chama de composto aromático. Então, quando ela for aromática, ela vai aparecer nesse sistema aqui. Quando ela é não aromática, olha bem, ela é cíclica, fechada, ó, ela é fechada, porém ela não tem as duplas ligações aqui no seu interior. Então isso faz dela não aromática. Eu trouxe aqui ó, o ciclobutano como representação, ou seja, 4 carbonos formando um ciclo, formando uma cadeia fechada. E a cadeia mista tu vai ter, por exemplo, pode ser o mesmo ciclo ali, né, o ciclo butano, e aqui tu vai ter uma sequência de carbonos aí, dependendo do composto. Então ele vai ter um ciclo e uma parte aberta, por isso ela é chamada de mista, cadeia mista. Então ela pode ser normal ou não ramificada. O que é uma cadeia normal ou não ramificada? É um composto orgânico que apresenta apenas carbonos primários e secundários. Então, se o composto apresentar carbonos primários e secundários, ela será uma cadeia normal ou não ramificada. Ramificada vai ter que apresentar pelo menos um carbono terciário ou quaternário. Então, ramificação. Uma cadeia saturada é aquela cadeia que apresenta apenas ligações simples entre os carbonos. Insaturada vai apresentar pelo menos uma dupla ou uma tripla ligação entre os carbonos. Ela pode ser homogênea ou heterogênea. A cadeia homogênea é aquela que apresenta apenas carbonos em sua fórmula estrutural. Ou seja, na cadeia principal do composto, tu vai ter apenas carbonos. Não vai ter um elemento diferente de carbono entre os carbonos. Ao contrário da cadeia heterogênea, ela vai apresentar pelo menos um elemento que a gente chama de heteroátomo entre os carbonos. Então, entre os carbonos, tu encontra um átomo diferente de carbono, a cadeia é heterogênea. Vamos então agora para a tabelinha de nomenclatura dos compostos orgânicos, né? Como eu venho trabalhando com vocês nas aulas, vocês já devem ter essa tabela, então só para reforçar aqui. Então, eu tenho nomenclatura dos compostos orgânicos, o seu prefixo, né, o início do nome, então, do composto, a parte intermediária, que está ligada à saturação da cadeia, se a cadeia tem ligação simples, dupla ou tripla, e a terminação, que está ligada à função que esse composto representa. Então aqui, ó, vejam bem, ó, quando eu tenho um carbono MET, 2 ET, 3 PROP, 4 BUT, 5 carbonos PENT, 6 EC, 7 EPT, 8 OCT, 9 NON e 10 DEC. Então essa é a parte inicial do composto, do nome do composto. A parte intermediária, aquela parte que fica no meio, ou ela pode ser AN, EN ou IN. Né? Os mais comuns, AN, EN ou IN. Ou seja, quando eu tiver só ligações simples, que é a cadeia saturada, AN. Quando eu tiver uma dupla ligação, EN. Quando eu tiver uma tripla ligação, IN. Porém, tem outros compostos que não são tão comuns de aparecer nas atividades que você desenvolve no ensino médio, mas eles não são tão raros de aparecer. Então, esse intermediário, quando eu tiver duas duplas, eu uso dien. Quando eu tiver 3 duplas ligações no composto, trien. Quando eu tiver 2 triplas ligações, din. Quando eu tiver 3 triplas ligações, trim. E quando eu tiver uma dupla e uma tripla ligação, enim. Tá? Isso tudo na parte intermediária da nomenclatura do composto. Né?
Então, quando eu tiver lá na parte final do nome do composto, a terminação, quando ele for um hidrocarboneto, ou seja, compostos que apresentam só carbono e hidrogênio, eu uso o O. Quando eu tiver um álcool, ou seja, um composto que tem em sua estrutura um C e um OH, eu vou usar o OL. Um aldeído é aquele composto que tem C, dupla O e H, AL. O acetona é quando eu tenho ligado a um carbono secundário, ou seja, aqui teria que ter um C e aqui também. Uma dupla O, eu vou ter uma cetona, terminação ona. O ácido carboxílico é aquele composto que tem um C, dupla O e OH. A terminação vai ser oico. Hoje estaremos trabalhando apenas a nomenclatura dos hidrocarbonetos, dos alcanos, alcenos e alcinos, né? Então, alcanos que apresentam só ligações simples, alcenos que apresentam apenas pelo menos uma dupla ligação, e alcinos são aqueles compostos que apresentam pelo menos uma tripla ligação.